Gênesis capítulo de número 22, amém? A partir do verso 1, aleluia. Continua nesse pique, irmão, continua adorando, continua dando glória, dando aleluia. Não fica de boca fechada não, porque Deus vai continuar falando no seu coração nesta noite. Quantos creem, glorifica o nome do Senhor. Nós vamos ler dois textos nessa noite. O primeiro é Gênesis capítulo de número 22. Depois nós vamos ler João capítulo de número 3, verso 16. Enquanto você localiza o texto aí, eu quero agradecer a Deus essa riquíssima oportunidade, ao pastor Nayan pela confiança de sempre nos dar a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, amém, aos obreiros da minha retaguarda, que Deus abençoe a cada um, minha esposa que sempre tem orado por mim, ao meu amigo Mateus, faz assim Mateus, Deus abençoe, nós fizemos o convite, ele com muito carinho nos atendeu nesta noite, Deus continue te abençoando em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo de número 22, verso 1, que diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. Agora abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16. João, capítulo de número 3, verso de número 16. Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos, Pai querido, nesta noite. Deus amado, foi lida a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor. Pai amado, nesta noite nós queremos sair daqui, ó Pai amado, renovados, transformados, ó Pai, cheios pela tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, ó Pai querido. Pai, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio nesta noite. Abra os ouvidos da tua igreja, Pai. Abra a boca da tua igreja, Senhor, para glorificar o teu nome. Me usa, Pai querido, na condição de vaso nesta noite. Fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus, amém? Senta dando glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos diante de um texto, de dois textos, muito conhecidos, muito pregados. Não é de se admirar que são textos que todo mundo conhece. A história de Abraão e de Isaque é uma história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. João capítulo 3,16 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E não tem como falar de Abraão sem falar de fé, sem falar de amor. A história de Abraão é uma história de fé. Nós estamos num culto de primícias, é o primeiro domingo do mês, e as primícias na Bíblia era quando o povo de Israel fazia as suas colheitas, pegava a primeira colheita, o melhor da sua plantação, e oferecia a Deus como oferta, oferecia ao Senhor o primeiro, o melhor daquilo que Deus tinha abençoado o seu próprio povo. E quando nós entramos na história de Abraão, no capítulo de número 22, nós vemos que Abraão abriu mão do seu melhor. Abraão não abriu mão do mais caro, porque Abraão era um homem muito rico, Abraão era um homem muito próspero, Abraão tinha muito dinheiro, Abraão tinha muitas posses, Abraão tinha muitos animais, muitos rebanhos, Abraão tinha muitas roupas, Abraão era um homem muito próspero, muito rico. Só que Abraão não vai dar o mais caro no valor físico, mas Abraão vai dar o que ele mais ama, que é o seu filho.
A história de Abraão começa em Gênesis capítulo de número 11, aonde o seu pai, ele vai habitar na terra de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que da terra de Ur, Deus vai chamar um homem, Abrão. Abraão ainda se chamava Abrão. A Bíblia diz que Deus, ele vai olhar para a terra de Ur dos Caldeus. A terra de Ur era uma terra idólatra, uma terra onde havia ali muitos ídolos, muitas artes místicas. Segundo historiadores, é dali que surge a Babilônia. Era uma terra cheia de feitiços, de encantos, uma terra que não conhecia o verdadeiro Deus. Só que Deus vai olhar para essa terra, aonde só tem idolatria, aonde só tem pecado, nessa terra aonde ninguém dava nada. Deus vai olhar para essa terra e vai achar um homem. Que homem que é esse? Abrão. Um homem que não se deixava corromper pelo lugar aonde estava. Abraão era diferente. Abraão não ia na linha de pensamento das outras pessoas, porque Abraão tinha caráter, Abraão tinha fidelidade diante de Deus. E é nessa terra, numa terra pagã, aonde existia cultura de ter muitos deuses, aonde tinha esculturas de muitos deuses, a Bíblia diz que Deus vai chamar a Abraão. Abraão vai escutar uma voz. Abraão não vai ver quem fala com ele, mas quando Abraão escuta a voz de Deus, dentro de Abraão tem uma certeza tão grande, nasce uma fé tão grande na palavra, porque não adianta você ter fé naquilo que você vê, porque em Hebreus capítulo de número 11, no verso 1, o apóstolo ou escritor aos Hebreus vai dizer que a fé não é pelo que vê, mas a fé é por aquilo que você vive, porque o justo não vive das coisas naturais, o justo vive da fé, o justo vive daquilo que ele tem experiência com Deus. Olha, deixa eu te dizer nesta noite, eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não importa a situação que você está passando, se é pelo deserto que você está passando, é nesse deserto que você tem que ter fé. É nesse momento de tribulação que você tem que ter fé, porque a fé, ela te leva além dos limites, a fé te faz ir além daquilo que você suporta, a fé, ela te separa, a fé, ela te faz diferente, e é isso que fez Deus chamar Abraão. Abraão era diferente. Quando Abraão ouve a voz de Deus, nasce uma fé no coração de Abraão. E no capítulo de número 12, a Bíblia diz que Deus vai falar com Abraão pela primeira vez, e a primeira fala de Deus para Abraão é uma ordem. Deus, ele não pergunta se Abraão quer ir, Deus não pergunta se Abraão quer ser chamado, porque nós não temos opção. Jesus disse: não foi vós que me escolheste, você não está aqui por vontade própria, você está aqui porque você foi separado, você está aqui porque foi escolhido, você não está aqui à toa, você não está entendendo. Deus não te tirou do mundo, não porque você queria vir, porque eu e você não tínhamos força para sair de lá, mas quando Deus olhou para mim e para você, Deus viu algo diferente, Deus viu fé, Deus viu determinação, Deus viu uma chamada na tua vida, e é por isso que você está aqui hoje, porque sobre a tua vida há uma promessa. Só quem tem promessa, levanta a tua mão e dá glória a Deus aí no teu lugar. Deus não pergunta se Abraão quer ir, Deus dá uma ordem, diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha 75 anos, quando foi chamado por Deus. Abraão residia na terra de Ur dos Caldeus, Abraão já tinha construído família, Abraão, com certeza eu posso conjecturar, que Abraão tinha amigos naquele lugar, Abraão já era um homem estruturado,
Abraão, com 75 anos de idade, já tinha feito e estabelecido a sua vida naquela terra. Só que Deus vai falar para Abraão: Abraão, larga tudo, Abraão, deixa tudo para trás, porque para alcançar a promessa não pode trazer nada do passado. Não, você não pegou, vou repetir para você dar glória. Para você alcançar a promessa, as vontades que você tinha no mundo tem que ficar lá. Tudo aquilo que você trouxe do mundo tem que ficar do lado de fora, porque Deus tem algo novo para a tua vida. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo para a promessa se cumprir. Deixa tudo para trás, porque Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Só quem está entendendo, dá glória a Deus aí no teu lugar. Abraão tinha que deixar tudo para trás. Abraão pega e deixa tudo para trás. E agora Abraão sai para um lugar onde ele não sabe, porque aquele que tem promessa não anda segundo a sua vontade, não faz a sua vontade. Aquele que tem promessa anda segundo a vontade de Deus. Por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, sai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque se Deus falasse a Abraão, vai para a direita, Abraão ia para a direita. Se Deus fala para Abraão, vai para a esquerda, Abraão ia para a esquerda. Essa era a vida de Abraão. Quem tem promessa anda segundo a vontade de Deus. Abraão larga tudo e agora sai debaixo de uma promessa. Deus fala para Abraão: de ti eu vou fazer uma grande nação, de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoar serão abençoados, quem te amaldiçoar, Abraão, será amaldiçoado. Porque pode tentar amaldiçoar a obra de Deus, podem tentar parar a obra de Deus. Lembra de Balaque, Balaão, quando Balaque chama o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o que é que Deus diz para o profeta? Não tem como amaldiçoar aquele que eu abençoei, não tem como. Deus te tirou do mundo, meu querido, pega essa aqui para você dar glória. Deus te tirou do mundo para você ser bênção. Oh, aleluia. Não, você não tem que buscar bênção, você é a bênção de Deus. Na tua casa você é bênção, no teu trabalho você é bênção, na tua igreja você é bênção, você é a bênção de Deus. Só quem é bênção, levanta a mão para cima, dá glória a Deus, ao Deus da bênção. Não tem como amaldiçoar quem é abençoado. Abraão pega tudo, deixa o seu passado para trás, deixa a idolatria para trás, deixa uma terra de pecado para trás, e agora Abraão sai debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que havia um pequeno problema, porque quem tem promessa tem problema, quem faz a obra de Deus tem problema, quem está no centro da vontade de Deus tem problema. A vida com Deus não é um mar de rosa. Se você tem ouvido pregações por aí falando: vem para Jesus que tudo vai se resolver, eu não quero te enfraquecer ou te desmotivar, muito pelo contrário, eu quero pregar a verdade. Eu quero que você venha para o Evangelho, mas viva a verdade. Vem para Jesus, querido, vem para Jesus. Só que é um detalhe: o problema vai continuar, vai, a luta vai continuar, vai, só que a vitória é garantida. Olha, o Evangelho não é mar de rosa, o Evangelho é cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, não pegue um buquê de rosa, não. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, oh glória, não pegue uma caixa de bombom, não. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Cruz é sofrimento, cruz, meu querido, é renúncia, cruz é luta, cruz é batalha. Só que Jesus também disse: olha, acautelai-vos, tem de fé, porque eu venci o mundo, eu carreguei uma cruz, fui crucificado, mas no terceiro dia
eu ressuscitei, eu lutei, mas eu também venci. Eu tive prova, mas eu também tive vitória. Eu tive dificuldade, mas eu também tive um Deus que me capacitou para que eu pudesse ser mais do que vencedor. Isso é o Evangelho, isso é a pregação do Evangelho genuíno. Abraão tinha problema, Abraão tinha promessa, mas também tinha problema. Qual que era o problema de Abraão? A sua mulher era estéril, a sua esposa não podia gerar filhos, e Deus tinha feito uma promessa. Como que a promessa ia se cumprir se Sara já não podia mais gerar filhos? Sara já não tinha mais o costume das mulheres, o corpo físico de Sara já não podia mais gerar vida, era uma mulher seca. Só que havia uma promessa. A Bíblia diz que Abraão, ele vai sair da terra de Ur dos Caldeus, e no meio da sua caminhada, Sara vai olhar para si mesma e vai pensar o seguinte: eu já não posso mais gerar, eu não tenho capacidade, Abraão, para poder cumprir a promessa de Deus na sua vida. Só que Sara não sabia que Deus não necessita das faculdades humanas para cumprir promessas. Não, você não entendeu, pelo amor de Deus, entra comigo na mensagem, abre a tua boca e dá glória a Deus. Deus não precisa das faculdades humanas para cumprir promessa. O corpo de Sara não gerava vida, mas quem gera vida não é Sara, quem gera vida é Deus. Aleluia. Sara era incapacitada de carregar um filho, mas quem fez a promessa não foi Sara, quem fez a promessa foi Deus. Aleluia. Talvez você está sentado nesse banco e dizendo: eu não tenho um curso teológico. Deus não precisa de teologia para revelar a palavra. Aleluia. Talvez você está sentado nesse banco dizendo: eu não sou afinado para cantar. Deus não precisa de afinação para ser adorado. Talvez você está sentado nesse banco dizendo: eu não tenho condições financeiras para poder ajudar mais a obra de Deus. Deus, ele provê para a sua própria obra. Deus não se limita, quem se limita somos nós. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, mas o Senhor manda eu te dizer nesta noite: você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Você não é, mas lá no monte Sinai, lá no monte Horebe, o Senhor disse para Moisés: eu sou o que sou, é eu que faço, é eu que uso, é eu que te capacito nessa noite. A Bíblia diz que Sara vai olhar para si mesma e vai dizer: eu não posso gerar mais, Abraão. Pega minha serva Agar. Vamos dizer no popular, Sara estava dando um jeitinho brasileiro. Sara estava dando um empurrãozinho para a promessa se cumprir. Só que Sara não sabia que Deus não precisa da ajuda de ninguém para cumprir os seus propósitos. Só que Abraão vai dar ouvido a Sara, vai se deitar com Agar, e agora vai nascer Ismael. Só que há um conflito. A promessa estava sobre a vida de Abraão e Sara. Agora, com o passar do tempo, Deus vai renovar a promessa para Abraão e vai dizer: Abraão, você não vai mais se chamar Abraão, eu vou mudar o teu nome, eu vou acrescentar uma letra no seu nome. Para nós é apenas uma letra, mas o significado é imenso. Quando Abraão deixa de se chamar Abraão e agora se chama Abraão, é Deus dizendo: Abraão, eu estou na tua vida para acrescentar. Eu estou na tua vida, Abraão, para te fazer prosperar. Eu estou na tua vida, Abraão, para que você possa crescer. Porque quem tem promessa, meu querido, no momento certo você cresce. Quem tem promessa pode passar por crise, pode passar por crise existencial, crise financeira, crise ministerial. Preste bem atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Quem tem promessa não está
está imune às coisas do mundo. Como assim, pregador? Todos nós que temos promessa, temos as nossas crises. Elias teve as suas crises, se escondeu na caverna com medo. Abrão teve medo da promessa não se cumprir, se deitou com Agar. Moisés, quando foi chamado, disse: eu sou gago, não sei falar direito. Todos nós nos limitamos diante de uma coisa que é maior do que nós. É por isso que Deus chama aquele que é pequeno, porque aquele que é pequeno depende de alguém maior para fazer algo grande na vida, para fazer algo grande nessa terra. Talvez Deus te chamou para fazer algo grande, e diante da magnitude da obra de Deus, você se sente pequeno, você se sente incapacitado, e às vezes tenta dar uma ajudinha para Deus, para que a promessa se cumpra mais rápido. Só que esse ato de Abraão vai trazer dor de cabeça para ele, diácono Pedro. A Bíblia diz que o Senhor vai visitar Abraão. 3 anjos vão visitar Abraão, e agora esses 3 anjos descem a tenda, e a Bíblia diz que Deus vai confirmar a promessa, porque Deus é Deus de confirmação. Deus, Ele é Deus de promessa. Quando Deus fala, Deus repete. Quando Deus fala, Deus repete e cumpre. A Bíblia diz que Deus vai dizer para Abraão: Abraão, no ano que vem. Quando Deus chamou Abraão, Deus não estipulou tempo, Deus não determinou tempo, Deus apenas fez a promessa. Mas agora Deus está determinando o tempo para a promessa se cumprir. Deus fala com Abraão: Abraão, a partir de um ano, no ano que vem, Sara vai gerar o teu filho. Só que Abraão já tinha Ismael. Eu imagino Abraão recebendo essa notícia e imaginando: pera aí, mas eu já tenho um filho. Esse filho quer dizer que não é o da promessa? Não, Abraão, não é o filho que eu te prometi. O filho que você teve foi da sua própria vontade. E quando nós fazemos as coisas da nossa própria vontade, tudo dá errado, irmão. Sabe por que muitas coisas dão errado na nossa vida? É porque saímos da direção da promessa, é porque saímos do centro da vontade de Deus. E quando saímos do centro da vontade, tudo dá errado, tudo dá errado, tudo sai do plano, do projeto. Nós só batemos a cabeça na parede, damos murra em ponto de faca. E é isso que Abraão estava fazendo. Eu imagino que Abraão devia ter depositado a sua promessa em cima de Isaac. Só que Isaac não é obra de Deus, Isaac é obra de Abraão. Agora a obra de Deus vai começar a concretizar na vida daquele que tem promessa. Deus diz: no ano que vem, Abraão, eu vou visitar Sara. Sara estava com 98 anos, Abraão estava com 99. Não havia possibilidade mais de ter filhos. Só que Deus vai determinar o tempo. E quando Deus determina o tempo, a hora marcada, o dia marcado, os minutos, os segundos, Deus não se atrasa. Deus faz tudo na hora certa. Talvez você está pensando que está demorando a promessa se cumprir na tua vida. Já tem tanto tempo que Deus me fez a promessa, eu não vejo nada acontecer. Mas eu quero te dizer que a tua promessa tem hora marcada, a tua promessa tem dia marcado, a tua promessa tem minuto marcado, tem segundo marcado, e vai ser no tempo que Deus determinou. Não adianta o inimigo tentar parar, tentar tapar a tua visão, porque se Deus marcou o tempo, é nesse tempo que Deus vai agir, é nesse momento que Deus vai agir. Você até pode tentar ajudar Deus e apressar as coisas, como Abraão fez, mas o tempo é de Deus, é Ele quem determina quando vai acontecer. E se Ele determinou, pode passar 10 anos, 20 anos. Abraão esperou 25 anos, mas no momento certo, Isaac nasceu para a glória de Deus. Deus disse para Abraão: o ano que vem, Sara vai gerar um filho. E Sara estava escutando. É o mal das mulheres, né? Escutar a conversa. Estou brincando, irmãos. Fico
com raiva do pregador, não, estou brincando. Oh glória. Sara estava ouvindo a conversa, e Sara vai rir. Sara vai rir. Sara não está rindo de Deus, Sara está rindo de si mesma. Por que Sara está rindo de si mesma? Porque Sara já tinha tentado, através de Agar, ajudar Deus a cumprir a promessa. Só que Deus, conhecedor de todas as coisas, diz: Sara, por que você riu? Não foi eu que te fiz, Sara. Não foi eu que te formei. Foi Deus quem formou a Sara. Foi Deus quem fez o útero de Sara. Não foi Sara que fez Deus, foi Deus que fez Sara. Foi Deus que preparou o momento certo. Talvez você está aqui nessa noite e não vê capacidade em você mesmo, para que você possa ser usado nas mãos de Deus. Mas eu quero dizer para você que quem fez a tua boca foi Deus. Quem fez a tua língua foi Deus. Quem fez o teu intelecto foi Deus. Não é para você dar glória. Quem fez as suas faculdades mentais foi Deus. Quem te deu o raciocínio lógico foi Deus. Quem te levantou nessa terra foi Deus. É Deus quem te capacita. Não é você quem usa Deus, é Deus quem te usa. Não foi você quem fez Deus, foi Deus quem te fez. Não foi você que chamou Deus para a sua vida, foi Deus que te chamou para a presença. É Deus quem te fez a promessa. Não foi você quem prometeu a Deus. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir e terminar a boa obra que começou na tua vida. Deus falou com Sara: Sara, eu vou vir sobre você, Sara, e aonde não gera, vai gerar, Sara. Quem faz a vida sou eu, quem determina a morte sou eu. Você vai gerar, Sara, porque eu que faço o impossível na tua vida. E Sara vai gerar. Isso aqui é impossível. Todos nós sabemos que para a mulher engravidar, ela tem que ter as suas regras. Ela tem que ser uma mulher mais nova. O útero tem que estar maduro. Só que Deus não depende do físico do homem para fazer alguma coisa. A Bíblia diz agora que no capítulo de número 21, Isaac vai nascer. Depois de 25 anos, olha, Abraão esperou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. A maior prova da promessa é o tempo. O tempo, ele tem duas funções numa promessa: ou ele te fortalece, ou ele te mata. A maior prova de uma promessa é o tempo, porque o homem, ele está condicionado ao tempo cronos, que é o tempo que vivemos. Só que Deus não vive no tempo que o homem vive. Não é o Deus que está condicionado ao tempo, mas é o tempo que está condicionado a Deus. Eu quero que você entenda que para você pode estar demorando, mas para Deus ainda está no tempo certo. A minha função e a sua é esperar, é prevalecer, permanecer, perseverar, porque aquele que espera o tempo de Deus, a promessa permanece, se cumpre. Depois de 25 anos, no capítulo de número 21, a promessa se cumpre, Isaac nasce. E no capítulo de número 22, agora eu começo a pregar, irmãos. A Bíblia diz que Deus vai provar Abraão. A primeira prova de Abraão foi sair da sua terra, largar tudo que tinha. Era uma prova de fé. Esperar o tempo da promessa era uma prova de perseverança. Agora Deus pede a Abraão uma prova de amor. Deus diz para Abraão, Deus chama Abraão, porque o relacionamento de Deus e Abraão não é qualquer tipo de relacionamento. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão não era apenas um servo.
Abraão não era apenas um pregador, Abraão não era apenas um líder de um povo, Abraão era um amigo. E quando temos um amigo, temos intimidade. Então Deus tinha intimidade com Abraão. Você só pede algo importante para alguém quando se tem liberdade. Vou dar um exemplo. Você só pede um carro emprestado para um amigo quando se tem liberdade e quando se tem confiança. Ninguém empresta o seu carro de bom grado. Você só empresta algo de valor. Você só dá algo de valor quando você tem confiança com alguém, quando você tem intimidade com alguém. E esse é o tipo de relacionamento que Deus tem com Abraão. Abraão é amigo de Deus. E Deus vai pedir a Abraão, Deus vai chamar Abraão, e Abraão prontamente vai responder: Senhor, eis-me aqui. Deus vai chamar Abraão para a prova. Repete comigo assim: Deus vai chamar Abraão para a prova. E quantos querem responder a Deus na prova? Nós só queremos responder a Deus no milagre. Nós só queremos responder a Deus na prosperidade. Muitos de nós só queremos responder a Deus para receber bênçãos. Mas quando Deus pede, a maioria se cala. Mas Abraão não. Quando Deus chama Abraão para a prova, Abraão se coloca de pé: eis-me aqui, Senhor. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem que é provado. Aquele que é provado e passa pela prova receberá a coroa da justiça. Toda prova, meu querido, não é para te matar. Pega isso aqui para a tua vida, para o teu ministério. Prova de Deus não é para te matar. Prova de Deus, meu querido, é para te fortalecer. Prova de Deus é para você crescer. Prova de Deus é para você se estruturar. Porque depois da prova vem a provisão de Deus para a tua vida. Deus vai provar. Abraão vai para a prova e Deus vai fazer um pedido: pega o teu filho, o teu único filho. Mas Abraão tinha 2 filhos, tinha Ismael e tinha Isaac. Só que Deus vai falar único. Por que Deus vai falar único? Porque a promessa está sobre a vida de Isaac. Ismael é obra de Abraão, Isaac é obra de Deus. Deus vai pedir para Abraão: me dá o teu único filho, aquele sobre qual, Abraão, eu te prometi. É uma coisa contraditória, porque em Gênesis capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz que aquele que derramasse sangue deveria pagar com a sua própria vida. E Deus está pedindo para Abraão derramar o sangue do próprio filho. Deus derramou toda a promessa sobre a vida de Isaac. Deus agora está falando: Abraão, tudo que eu te prometi eu vou te tomar. Tudo aquilo, Abraão, que eu te prometi eu quero para mim de volta. Você não vai ser mais pai de nação nenhuma. Você não vai mais ser grande sobre a terra, Abraão. Abraão, tudo que eu te falei, Abraão, eu quero para mim de novo. É isso que está acontecendo com Abraão. Abraão largou tudo por causa de Deus, e agora Deus quer tomar tudo de Abraão de novo. Só que Abraão não está pegado naquilo que Deus pode dar, não. Abraão não está pegado na promessa, não. Abraão não está apegado naquilo que Deus o ofereceu, não. Abraão está apegado no Deus que o chamou lá na terra de Ur dos Caldeus, e que até o capítulo de número 22 guiou o seu caminho. Abraão não estava apegado naquilo que Deus pode fazer. Abraão estava apegado naquilo que Deus é. Abraão pega Isaac, vai para a terra de Moriá, os dois caminhando juntos. Eu imagino Abraão pensativo. O texto diz que eles andaram 3 dias. Abraão olha para Isaac e não conta para Isaac o que vai acontecer. Isaac aqui, segundo os historiadores estudiosos, devia ter entre os seus 17, 16, 18, até 20 anos. Isaac já não era um menininho mais. A Bíblia diz que ele pega Isaac, vai para a terra de Moriá. No
meio do caminho há uma pergunta. Agora não é Deus que vai falar com Abraão, mas é a promessa que vai falar com Abraão. A promessa fala com Abraão: meu pai, está aqui, ó, lenha, está aqui o fogo, cadê o cordeiro? A promessa está perguntando para Abraão: o que é que você vai sacrificar? Você está subindo para o monte, mas não tem nada para apresentar a Deus. Você está subindo para o monte de mãos vazias. Você está subindo para falar com Deus, mas não tem nada para apresentar a Deus. Só que Abraão está subindo com a promessa. Abraão estava subindo para o monte para sacrificar, mas sem sacrifício, sem o cordeiro. Abraão estava subindo só com a promessa. Só que Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele olha para o seu filho, no seu interior, na sua mente. Abraão sabe que quem é o sacrifício é a promessa. Isaac não sabe, mas a resposta de Abraão é profética. Porque há momentos na nossa vida em que nós nos deparamos com essa situação. Talvez você entrou nesse culto aqui sem nada para oferecer a Deus, não consegue abrir a boca para dar um glória, senta na cadeira e fica o tempo todo de boca fechada. Por quê? Porque não tem nada para apresentar a Deus. Mas nessa noite eu quero dizer: apresente aquilo que Deus te prometeu. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu não tenho nada para apresentar a Deus. Você tem promessas sobre a tua vida. E o mais importante na tua vida não é aquilo que você conquistou com as suas mãos, não é Ismael. Aquilo que você fez com as suas mãos é obra sua. Mas apresente aquilo que Deus te prometeu, porque aquilo que Deus te prometeu, querido, é o agir de Deus na tua vida. Abraão vira para Isaac e fala para ele: Deus proverá para si o cordeiro. Repare na frase. Abraão não fala assim: Deus proverá para mim. Mas Abraão fala: Deus proverá para si. Por quê? Porque Abraão não está indo por vontade própria. Porque se fosse qualquer um de nós, eu particularmente não teria coragem de entregar o meu filho, nenhum deles. Abraão está indo porque Deus o pediu. Como disse o diácono Lucas, Abraão está na obediência. E a obediência às vezes traz sofrimento, irmão. A obediência na nossa vida traz sofrimento, traz renúncia. A obediência às vezes pesa na vida do homem e de uma mulher de Deus. É difícil abrir mão daquilo que amamos. É difícil abrir mão daquilo que nós conquistamos, que nós choramos, que pagamos preço. É difícil abrir mão. Só que Abraão está indo com um sentimento de obediência e diz: Deus me pediu, eu estou indo na obediência, e eu creio que Deus vai prover para Ele mesmo o sacrifício, porque é pela obediência que a promessa cumpre na minha e na tua vida. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Porque a provisão, a glória da provisão não é para mim nem para você. A glória da provisão é para que Ele seja glorificado na minha e na tua vida. Quando chega no monte, Abraão amarra Isaac e põe no altar. Olha que interessante, Abraão está levando lenha, Abraão está levando fogo. E quando chega lá em cima, mesmo sacrificando aquilo que ele tinha de melhor, mesmo com um sentimento de obediência, mesmo com um sentimento no coração, Abraão coloca no altar aquilo que ele tinha de melhor. No altar de Abraão não faltou lenha, no altar de Abraão não faltou fogo, no altar de Abraão não faltou obediência.
No altar de Abraão não faltou provisão. No altar de Abraão não faltou renúncia. Você não está entendendo. Para a promessa se cumprir, não pode faltar fogo no teu altar. Para a promessa se cumprir, não pode faltar lenha no seu altar. Para a promessa se cumprir, não pode faltar renúncia no seu altar. Para a promessa se cumprir, não pode faltar obediência no seu altar. Para a promessa se cumprir, não pode faltar a presença de Deus no seu altar. E quando Abraão levanta o cutelo, o anjo do Senhor vai bradar: não faz isso, Abraão. Agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho. Já vou encerrar. E nós agora entramos no segundo texto, João 3,16. O que tem a ver isso aqui, pregador? Eu era Isaac, você era Isaac. Abraão representa a Deus. Todos nós que estamos aqui nesta noite éramos Isaac. Nós merecíamos a morte. O pecado fazia separação entre Deus e o homem. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando fala que Deus amou o mundo, Deus não amou o sistema. Deus amou a mim e a você. De tal maneira, a expressão tal se repete somente 2 vezes, em Malaquias e em João 3,16. A expressão tal maneira, significa que não há como medir. Não há como medir o amor de Deus pela sua vida. Não há como medir o amor de Deus pela sua casa. Não há como medir o amor de Deus pela igreja. O amor de Deus não tem profundidade. O amor de Deus não tem altura. O amor de Deus não tem largura nem comprimento. O amor de Deus é de tal maneira que não há como se medir. Que Ele deu o seu único filho, assim como Abraão. Unigênito, o único gerado. Unigênito é o único que foi gerado. Quando a nossa esposa está grávida, nós fazemos planos para os nossos filhos. Há um sentimento de espera, há uma ansiedade. Nós planejamos, temos sonhos. E com Deus não foi diferente. Quando Deus gerava Jesus, Deus também tinha planos, projetos. E qual era o plano na vida de Jesus? Esse aqui, ó, eu estou gerando, e esse aqui vai ser o cordeiro. Esse era o plano de Deus para Jesus. Esse aqui vai ser o cordeiro antes da fundação do mundo. Esse era o plano de Deus na minha e na tua vida. Deus, Ele entregou o único filho, assim como fez Abraão. Deus pegou de melhor. Deus podia ter pegado um querubim, Deus podia ter pegado um serafim, não, Deus podia ter pegado qualquer coisa no céu, não, mas Deus disse: eu vou gerar, eu vou fazer, eu mesmo vou criar, eu vou tirar de dentro de mim, da minha própria essência, vou tirar o melhor que eu tenho para dar por você. É isso que Deus fez, querido. Deus não entregou qualquer coisa, Deus entregou o único filho que tinha para morrer no meu e no teu lugar. E é por isso que você está aqui nessa noite. Então, meu querido, dê o seu melhor para Ele nessa noite. Abra a tua boca, dá o seu melhor glória, dá o seu melhor aleluia. Deus pegou o único filho que tinha para morrer no meu e no seu lugar. Fica de pé comigo, por gentileza.